Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores condições, mais informações para fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar tem sempre aquele empreendimento, aquele cantinho gostoso para você viver bem com a sua família, com muito conforto, com muita segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Com certeza você vai encontrar ali o cantinho gostoso para viver com muito conforto com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a sua jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, tenha um consultor ali para trocar ideias, para alinhar o desenvolvimento estratégico do seu negócio. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar sua energia em fazer bons relacionamentos, aumentar o seu faturamento, enfim, fazer a sua empresa prosperar. Queria, antes de nós irmos para o nosso cantinho gostoso, do nosso episódio do canal da NTBA, fazer uma reflexão rápida com você, empreendedor, com você, empreendedora. A gente sabe a relevância, a importância, e já temos falado muito a respeito de contratação de profissionais, de estabelecer o processo mais correto e adequado para encontrar a pessoa certa para desempenhar as funções certas também dentro da nossa empresa. Então é fundamental que a gente sempre pense, em melhorar e qualificar a nossa equipe. O que a gente costuma aqui dizer no seu canal da NTBA é formar o seu Dream Team, o time dos sonhos. Mas para isso é importante que a gente perceba a necessidade da capacitação constante da nossa equipe de colaboradores. Inclusive a nossa enquanto empreendedor. É importante que nós, enquanto gestores, enquanto líderes, estejamos sempre atualizados, buscando boas informações, entendendo a dinâmica e a transformação que o mercado acaba por vezes proporcionando a todos nós, mas também o olhar atento, o olhar dedicado ao nosso time, ao nosso Dream Team. Muitos talvez diriam, por que eu vou investir na qualificação? Por que eu vou investir em treinamento? Por que eu vou investir na capacitação dos meus colaboradores, dos meus funcionários? Porque amanhã eles mudam para outro lugar. Eu gostaria de fazer esta reflexão chamando a atenção de você para o seguinte aspecto. Enquanto a gente não oferece perspectivas para a nossa equipe, muito provavelmente qualquer oferta a mais talvez seduza o nosso colaborador a mudar, a pedir as contas. Mas eu particularmente acredito que quando a gente tem um envolvimento, a gente trabalha ali com maneira transparente, envolvendo, mostrando ao nosso time, mostrando ao nosso colaborador qual é o seu horizonte dentro da empresa, e não importa qual seja o tamanho do seu negócio. Eu posso ter uma empresa pequenininha, num box, ainda assim eu consegui cativar a atenção e a perspectiva de crescimento. Porque todos nós, quando montamos o nosso negócio, montamos ele de maneira pequena, mas sempre trazemos no horizonte o crescimento, a evolução. E quem está conosco também deve perceber que essa é a nossa trilha. E com isso a gente vai conquistando cada vez mais a adesão, o engajamento, a cumplicidade. E, obviamente, o que nós desejamos ao nosso cliente é sempre oferecer a ele uma experiência única. E só através da nossa equipe de colaboradores que a gente consegue consolidar essa nossa perspectiva.
Então, para falar um pouco mais desse tema, nesse episódio hoje mais do que especial do seu canal da NTBA, vamos para aquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no café no episódio de hoje com uma pessoa que já é habituê nossa, né? Falar aqui da nossa convidada que tem uma expertise muito grande na questão da gestão de negócios, afinal de contas ela é empresária, tem o seu negócio, sabe das dificuldades que todos nós aqui, inclusive você que nos assiste, né, no canal da NTBA, as dificuldades que envolvem a gestão dos pequenos negócios, de formar o seu time, de contar com parceiros estratégicos para o seu desenvolvimento. É alguém que também tem um conhecimento muito grande da língua inglesa, né? É teacher, né? Professora. Então, tem aí também esse envolvimento com a língua estrangeira, experiência internacional em viagens que já teve a oportunidade de fazer, com intercâmbio. Ou seja, alguém que sempre traz para nós importantes informações, reflexões também bastante relevantes para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais os nossos negócios. Seja bem-vinda, Sandra Freitas, à NTBA. Olá, Alexandre. Um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigada. E falando de um tema que eu gosto muito. Opa, e como gosta e que também conhece, né, Sandra? A gente vive esse dia a dia, você tem aí no seu portfólio esse tema, inclusive, a capacitação no ambiente de trabalho, né? A gente, quando está formando o nosso time, né, passa pelo processo ali de recrutamento, de seleção, até que o nosso colaborador, né, seja trazido para dentro da nossa organização. Então é importante que nesse onboarding a gente também tenha toda a apresentação da estrutura, tenha a apresentação dos colegas, da estrutura da empresa, né, mostrando ali, ambientando esse novo colaborador. Mas me parece que também um ponto importantíssimo, a partir do momento que a gente tem esse novo talento conosco, Sim. É importante já também trabalhar o treinamento, né, Sandra? Sim, o primeiro momento, para você que nem me conhecem, sabe, eu trabalhei numa franquia, e para você trabalhar, você tem o treinamento. Então, você é treinado, depois você passa vão olhando, vão, tipo assim, te modelando. Mas o que é mais interessante é porque nós tínhamos capacitação de 6 em 6 meses, depois passou para anual, mas sempre com aquela visão, desde do lado empreendedor, ao lado do aluno, ao lado do cliente, a abordagem. Então, é aquele momento que você está ali sentado, você presta atenção, você interage com as pessoas, porque não é só a tua empresa, desculpa, não é só o local que você está trabalhando, é a mesma empresa, só que em outros polos. Então, havia essa interação, essa troca de ideias. E era bem interessante porque os gestores, eles traziam, né, as pessoas para darem os treinamentos. Tinha alguns da própria escola, mas a gente geralmente trazia pessoas de fora, porque tem outra visão. É isso que a gente sempre está falando assim, você capacitar com a outra visão. O treinamento, aquilo que você tem que fazer, por exemplo, você vai trabalhar num café, você vai ter que aprender a, sei lá, preparar o drink, mas e aí? E a abordagem? E como é que eu faço a manutenção? E aonde eu estou falando? Porque você sabe que vai caindo, quando a gente passa de um ano, aí já começa, eu já sei, já conheço. E tem algumas coisas que ficam meio que repetitivas e poderia fazer uma coisa diferente, porque o negócio está rodando, está vindo, a concorrência está aumentando. E se você não inova, você acaba ficando para trás, né? Não tenha dúvida. E esse aspecto que você está colocando para a gente, Sandra, é fundamental, porque o treinamento ele te dá o condicionamento para você exercer determinada atividade, determinada função, né? Você usou aí o exemplo de um café, por exemplo. O preparar o café, existe uma técnica, mas mais do que simplesmente colocar lá o grão, fazer a torra, a moagem e fazer, né, ali o café expresso, por exemplo, mas é a apresentação. Como cada empresa faz diferente, então é importante treinar o nosso colaborador, que fala, bom, aqui a gente coloca a xícara com asa para tal lado, né, da xícara, coloca o biscoito, coloca água com gás, como é feito isso. Então isso é o treinamento. Agora, quando você também está chamando a atenção, e é exatamente o tema que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, a questão da capacitação, ela vai além do treinamento, né? Ela traz outras perspectivas.
né? Até para que a gente, como você também bem lembrou, não estabeleça uma zona de conforto, né? Por isso que quando você tem essa vivência, né, de ter trabalhado numa franquia de curso de idioma, como você lembrou, no começo a gente fez o treinamento para alinhar, com certeza tem a metodologia, tem a aprendizagem ali de como ministrar as aulas, ainda que você domine o idioma, existe uma metodologia para que aquele conteúdo seja aplicado aos alunos. Por outro lado, de 6 em 6 meses, depois a cada ano, como você mencionou, era um processo de reciclar, ou seja, de trazer novas perspectivas, de discutir o que você também comentou, da visão das outras unidades, né? Porque cada qual vive um ecossistema diferente. Verdade. Né? E a troca, o dinamismo, porque é como você falou, você aprende, você faz o treinamento, então é assim, assado, você dá aula, faz pergunta, só que o que você pode dar? O a mais. O que eu posso fazer? Porque eu tenho concorrência. Então, assim, de repente eu posso te explicar o que é caderno, mas eu posso te colocar uma atividade diferente, vem outras datas, como eu posso trabalhar aquela data? Simplesmente uma festinha? Não, eu posso fazer um game, eu posso fazer diversas coisas que você vai trocando com pessoas que têm, às vezes, experiência. E o que é mais bacana, porque quando a gente fala de capacitação, como eu falei do café, ou seja numa loja, tudo. Então, assim, a abordagem, você disse, prepara o café daquela forma. Mas quando eu paro no café, muitas vezes, você para no café com uma pasta, você vai estudar o que você vai passar. Então, já aconteceu comigo isso. Eu parar, a pessoa me conhece, tudo. Só que eu queria ler o que estava ali e eu não conseguia, porque a pessoa, infelizmente, acaba como é que eu falo? Querendo conversar. E aquele momento não era o momento da conversa. Tem a percepção, né, Sandra? Às vezes o entretenimento é importante, a conversa, a hospitalidade, mas tem que ter o feeling, né? Tem que ter essa percepção de que o meu cliente está ali, qual é o propósito que ele está ali naquele momento, né? Porque a gente quando vai a um restaurante, e a gente já teve a oportunidade de vivenciar isso na nossa vida empresarial, a gente sabe que ali numa casa você tem gente que está ali para comemorar, tem gente que está ali para fechar um negócio, tem gente que quer discutir um contrato, tem gente que vai, inclusive, fazer uma DR, né, para tentar resolver seus problemas domésticos e familiares. Então, há de se ter uma sensibilidade, e isso sim, Sandra, envolve o treinamento e envolve, né, o desenvolvimento na equipe desta percepção. O que nós estamos querendo dizer aqui para você, empreendedor, para você, empreendedora, mas eu não tenho café, eu não sou de um curso de idiomas, eu não tenho um restaurante, mas como isso eu aplico no meu negócio? O treinamento, você vai buscar sim, se você não tem a condição propriamente de treinar o seu colaborador, contrate uma empresa. Contrate um profissional que vai entender a sua demanda, que vai entender a sua necessidade e formatar um treinamento customizado para a sua empresa. Mas eu sou pequenininho, então como é que eu faço para me qualificar? Perceba que constantemente no mercado, inclusive aqui assistindo, né, aos episódios do canal da NTBA, você encontra essa sua capacitação. Porque os temas que são trabalhados aqui a cada episódio despertam a atenção para pontos chaves na gestão dos pequenos empreendimentos, independente, né, do tipo de negócio, ao segmento que você atue e aonde você esteja localizado. Né? Então é importante que a gente sempre busque as informações e busque, obviamente, quanto melhor, né, Sandra, a gente estiver envolvido com outros empresários, com outros, né, empreendedores, as dores vão sendo compartilhadas, os entendimentos vão sendo feitos. Você né? pode ver, quando nós passamos pela pandemia, virou tudo online. Então as pessoas não saíam de casa, elas ficavam assistindo os cursos online, várias palestras. Eu assisti, fiquei um mês assistindo, acompanhei um certo treinamento também. Mas depois você pensa que volta para a normalidade, as pessoas começam a esquecer. E mesmo como empresária, você tem que ir atrás, você tem que se treinar. Porque assim, como que eu vou passar para o meu colaborador se eu não sei? A gente já falou até sobre isso em outros episódios. A gente treina, a gente capacita o nosso colaborador. E nós? Então, assim, e outra coisa, quando eu terceirizo isso,
é muito interessante porque você, por exemplo, eu chamo você para minha empresa, eu quero que você olhe, você não vai olhar com os meus olhos, porque eu tenho aquele lado, bonzinho, o lado com pena, você conhece o família, você conhece isso. Não, você vai chegar e falar, olha, vamos pontuar, a gente pode trabalhar ele melhor talvez no caixa, vamos dizer assim, um exemplo. E o outro para servir. Por quê? Porque você vai perceber com os olhos de empresário. E muitas vezes a gente acha assim, não, eu chamo ele aqui, ele conversa. Aí senta, aí conta. Aí o outro vai embora. Aí outro... Não, não é assim. As coisas têm que serem feitas corretamente. E você falou do pequeno empresário. Desde a economia criativa, tem vários. Porque a gente tem que saber abordar. Como que eu vou falar, por exemplo, que a minha toalhinha bordadinha, ela foi feita com carinho, foi feita daquela forma. Se eu não tiver um treinamento, eu vendo para um para outro. Mas se eu quiser uma constância no meu no lugar onde eu moro, para o turista, ele comprou, ele se sentiu bem, tchau. Mas eu preciso de uma constância, eu não só vou vender para turista. Não tenha dúvida. E chama atenção também, né, Sandra, nesse aspecto importantíssimo de nós nos mantermos atualizados, porque nós somos espelho para a nossa equipe, né? Então é importante que a gente sempre esteja antenado nas questões aí do cotidiano, nos novos conceitos, na percepção do que o mercado está buscando, porque é fundamental que o nosso colaborador, que o nosso time olhe e fala, poxa, de fato, o meu patrão, né, o meu líder, ele está ali antenado, a gente conversa, a fala dele é de alguém que está a fim de compartilhar conosco, né, informação, conteúdo, e isso é nosso papel. Então, você empreendedora, sempre busque, né, estar atualizado, para que você também possa transmitir essa segurança à sua equipe, de que eventualmente as intempéries do mercado, ou aproveitar aí, como você lembrou, Sandra, uma data festiva, alguma coisa diferenciada, a gente, ao estabelecer um processo de planejamento, ao orientar a equipe, por sua vez, também percebe firmeza naquilo que nós estamos dizendo. A gente sai do achismo e passa para a assertividade das nossas ações. Então, importantíssimo treinar a nossa equipe e buscar sempre a nossa capacitação, né? Buscar sempre trazer de fora um outro olhar, um outro elemento. Claro, como você também chamou a atenção, Sandra. Eu quero que alguém venha e faça um diagnóstico na minha empresa. Ok, o trabalho de consultoria também é fundamental para isso, né? Porque o olhar ele é isento, né? O consultor não é um palpiteiro, né? Até para desmistificar aqui. Mas o nosso papel, enquanto consultoria, é de procurar enxergar aquilo que eventualmente o próprio empreendedor não está vendo. E é natural que isso aconteça. Por quê? Quando nós estamos ali no dia a dia do nosso negócio, né, abre, fecha, negocia, compra, vende, atende, a gente está preocupado com o operacional, mas nós precisamos ter um tempo para enxergar o nosso negócio de maneira estratégica. E é importante que você tenha capacitação para isso, para que você possa desenvolver essa análise estratégica, enxergando, tal qual se nós pegássemos um drone e sobrevoássemos a nossa empresa, procurando enxergar aí as eventuais desajustes, para que a gente possa tomar decisões corretivas, né? E melhorar ainda mais as condições que nós temos. Então, Sandra, capacitar é fundamental. Tem algum período? Tem algum, assim, é de 3 em 3 meses? É de 6 em 6 meses? Como é que você avalia a necessidade de a gente sempre chamar a atenção de nós mesmos e da equipe? Olha, como é que eu vou te falar? Nós tínhamos, depois como eu falei, era de 6 em 6 meses, passou anualmente, porque como nós íamos para outra cidade, reunia-se as outras escolas, então demandava também, tem famílias, né? Então não dava para deslocar todo mundo de 6 em 6 meses, era complicado. Mas eu acho que, por exemplo, se você, dependendo do tamanho da tua empresa Sim. e com quem você vai fazer. Então, assim, se eu estou numa empresa que ela ainda não... Minha empresa está começando, eu acredito que uns 6 meses, está no mesmo local, eu chamo um consultor, chamo alguém que possa dar essa capacitação, porque, mais uma vez, eu digo, às vezes você ouve, é aquela história, o santo de casa não faz milagre. Por mais que eu fale, muitas vezes não, mas, peraí, aqui, eu chamei ele e ele disse, eu vou ouvir. Então, ele sabe.
você sabe, né? Sem E dúvida. tem pessoas que são assim. Então, eu acho que pelo menos uma vez por ano você tem que fazer uma coisa abrangente. Então, olha, vamos trabalhar como eu vou atender a hospitalidade, ou a venda, ou a abordagem, porque às vezes eu preciso relembrar, por mais que eu já tinha capacitado, eu preciso relembrar alguns, porque você sabe que hábitos, às vezes a pessoa Sim. pega, né? Ou pelo menos, de 6 em 6, pelo menos aquela conversa, mesmo que seja informal. Mas acho que pelo menos uma vez por ano, na minha opinião, deveria ser feito. E mais, né, a depender do segmento que você atua, existe um turnover muito grande. Né? A frequência, né, de mudanças dentro da estrutura de qualquer empresa, por vezes, ela é muito acentuada. Então, é importante, né, a perceber que se eu tenho um turnover mais acelerado, esse processo de qualificação, de treinamento, de orientação, ele tem que ser abreviado o tempo. Né? Porque você precisa ali buscar equalizar aquilo que você está ofertando ao mercado. Agora, eu também chamo a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, se eu tenho um turnover acelerado na minha empresa, qual é o motivo? Por que as pessoas não estão parando dentro da minha empresa? Por que a gente contrata e daqui a 3, 4, 5 meses a pessoa pede para sair? Se isso torna-se uma frequência, é um sinal de alerta que nós devemos aí observar. Se a minha estrutura é maior, eu tenho a minha gerência, eu tenho as minhas lideranças, vamos ficar com um olhar mais atento a esses líderes, a esses gerentes, para ver se eles estão conduzindo o trabalho com o time de maneira adequada. Se a minha empresa é pequena e sou eu mesmo que estou ali na linha de frente junto com meus colaboradores, até que momento eu também não estou pesando a mão? Eu não estou, de repente, ali ultrapassando alguns limites. Então é importante que a gente também faça uma reflexão e uma revisão do nosso comportamento. E isso também passa por capacitação. Para conseguir desenvolver ainda mais as nossas habilidades de empatia, de trabalhar em equipe, né, de desenvolver a liderança. Todos nós, né, que escolhemos o lado de empreender, nós nunca estaremos 100% preparados. A gente sempre tem que estar disposto a aprender. Porque a dinâmica dos negócios e do mercado, ela é a única certeza que a gente sabe. Vamos falar aqui em português claro com você. A única certeza que a gente tem, a única constante no mundo dos negócios são as mudanças. Essa é a única constante. A gente sabe que todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem uma nova perspectiva e que nós temos que estar atentos. Então, daí a relevância que a Sandra está trazendo para a gente nesse episódio de discutir o treinamento e desenvolver a capacitação do nosso colaborador. No começo, como ela lembrou, talvez 6 meses seja importante, porque a gente precisa ter uma marcha ali mais acentuada. Depois desse processo aí de polimento, né, Sandra, vamos colocar assim, do polimento anual, a gente sempre ter ali esse envolvimento, essa união de todos. Então é importante que a gente também faça o planejamento para isso acontecer. Se nós pudermos ter todo mundo junto, no mesmo tempo, no mesmo ambiente, isso é fascinante. Agora, em que momento dar-se-á isso? Outra coisa importante, que aí, Sandra, eu acho que também tem a ver com a percepção de cada um, né, daquilo que é importante para a sua vida. Eu, particularmente, entendo que aprender é uma obrigação minha todo dia. Sim, todo dia eu tenho que aprender alguma coisa nova, e já dizia a teoria de Kaizen. Todo dia há de se aprender algo novo para que a sua vida tenha sentido. Porque se a partir do momento que você não está disposto a aprender, talvez a sua vida não faça tão sentido mais assim. Porque, na verdade, nós não somos senhores da verdade. Nós somos, sim, eternos aprendizes, né, em evolução constante. Então é importante que a gente esteja atento a isso também e a gente consiga, né, também fazer com que o nosso colaborador compreenda isso. Porque uma das coisas, Sandra, que mais eu observei e venho observando quando a gente faz treinamento empresarial, muitas vezes é difícil você juntar a equipe, porque muitas vezes alguém vai falar assim, mas eu não quero ficar depois do meu horário para esse tal de treinamento. Eu não vou vir aqui na minha folga para esse tal de treinamento.
né? Eu não quero perder minha vida social para esse tal de treinamento. Como equilibrar isso, Sandra? É difícil. Eu não vou dizer para você que a gente ia também feliz da vida fazer essa capacitação. Eu até olhei aqui, eu ia falar sobre isso. Porque todos somos humanos, tá? Então não adianta dizer assim, ah, ela fala, mas então ela ia feliz, mas ela não sabe o que eu passo. Sempre tem aquela. Eu também, todos nós temos problemas, às vezes tem alguém que a gente deixa doente em casa e pede para alguém dar uma olhada enquanto a gente faz isso. Então, assim, mas é necessário. O mundo, como eu falei, ele tá girando. E aparece alguém mais treinadinho, eu vou pegar aquele cara. Se eu tenho uma pessoa, eu preciso fazer um corte. Claro que a gente está trabalhando para isso não acontecer. Mas, se entra uma pessoa que está aberta a ficar pelo menos uma vez a cada 6 meses, um ano, depois do horário, para poder aprender um pouquinho melhor, então por que não? Então eu prefiro ficar com aquele do que o que só não, não, não. E o que é interessante, que eu frisei aqui, nesses treinamentos que a gente ia, claro, como eu falei, né, muitas vezes não íamos muito felizes, mas depois você esquece, porque começa, aí é que vem a outra parte. Quem está te capacitando, quem está te dando esse treinamento ali, ele geralmente tem atividades para interação. As dinâmicas. As dinâmicas, isso. Aí tem as dinâmicas, você acaba esquecendo e você desliga, porque uma das funções é essa. É você ser você naquele momento, pôr para fora e ver, se autoavaliar. Puxa, eu podia ter melhorado, eu podia melhorar nisso. Aí, com o decorrer, também não vai achar que aprendeu hoje, amanhã você já está fazendo. Não, somos humanos. Então, assim, aquele momento você vai... E muitas coisas que eu aprendi, eu fui fazer uma pós-graduação muitos anos depois, e eu usei. Aí a professora olhava assim, eu falei, não, eu na empresa que eu trabalho, eles já me deram aula sobre isso. Aí ela falou, mas eu falei, olha, que porque eu guardo tudo, né? Então tinha lá as apostilas, trabalhos na faculdade. Então, eram coisas que você vai usar para frente. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque mesmo quando eu tomei a decisão de abrir uma empresa, eu continuo correndo atrás, eu continuo cobrando. Eu trabalho com uma empresa agora que eu fico perguntando para eles, porque eu quero saber quando vai ter o meu treinamento. Porque a gente está mais condicionado, porque é a maneira da gente aprender, eu me expor. Então, eu como empresária, como eu não vou aprender, eu vou passar para o meu funcionário, se eu também não estou aberta a aprender. É complicado. É bastante complicado e você falou, né? Somos todos seres humanos. Né? Nossa. Dispor do nosso tempo de folga, do nosso tempo livre, né? Também vai de cada um, evidentemente, porque eu também chamo a atenção, para nós, enquanto profissionais, fundamental termos cada vez mais conhecimento. Porque isso nos garante aí notoriedade, nos garante autoridade, né? Nos garante mais excelência naquilo que nós fazemos. E isso vai nos garantindo ali aquele nosso lugar, né? Seja no mercado de trabalho, seja no posicionamento estratégico do nosso negócio. Então, é estarmos abertos a isso. E entendo, né? Antes que você questione, empreendedor, empreendedora, o diálogo é você mostrar que você está junto, é você mostrar o quão importante é estabelecer aquele processo de constantemente buscar novas informações, novos conhecimentos, para que a gente possa alinhar ainda mais e melhor o nosso negócio. Só uma que você está falando de você também estar aberto, porque o teu funcionário, a primeira coisa que ele vai fazer, o teu colaborador, quando ele chegar no treinamento, na capacitação, ele vai perguntar, cadê fulano? Quer dizer, cadê o meu chefe? Sem dúvida. Então, ou seja, você é o espelho. É o espelho, Sandra. É o espelho. Queria muito te agradecer, Sandra. O cafezinho nem esfriou, hein? Queria muito agradecer a sua participação no episódio do nosso canal da NTBA, já sabendo que será intimada para voltar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Com oferecimento da construtora Miramar, que tem aquele empreendimento para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para você viver em paz, com muita tranquilidade, com muito conforto com a sua família. Com um oferecimento também e apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a trilha empresarial do seu negócio. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar ali a sua energia na qualificação, no treinamento e desenvolvimento do seu negócio.
Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!